dou a palavra, então, ao Ministério Público. Obrigada. Quando as pessoas foram prestar o seu depoimento na delegacia, o que é que elas mencionaram? E tudo isso daqui tem no inquérito, tá? Que está com Vossas Excelências, podem acompanhar. Então, nós temos aqui uma testemunha, que foi o Carlos Eduardo, que ele prestou o depoimento dele aqui. O que é que ele diz? Ele diz que ele estava numa festa de carnaval, que estava acontecendo na Praça da Lagoa. Que estava se divertindo, que o nacional Rubenilson vulgo Nica estava ali, no meio da roda, tinha amigos comuns, que em determinado momento Nica pediu ao depoente para levar um recado para a ex-mulher dele que estava na festa. Então aqui já foi verificado um ponto, né? Que a Rayane era a ex-mulher dele, conforme o depoimento já aqui. Que o Nica também pediu para ele deixar um bilhete, conforme ele falou aqui. Que o recado que Nica pediu para o depoente dar para a Rayane foi que ele queria conversar com ela. Que o depoente deu o recado para a Rayane, em seguida foi urinar na vegetação atrás do palco, que neste momento encontrou um canivete no meio do mato, colocou no bolso e retornou para a festa. Nica visualizou o momento que o depoente colocou o canivete no bolso, e isso era praticamente no final da festa. Que Rayane chegou para conversar com Nica, mas eles discutiram, ela deu um tapa no rosto mesmo, saindo de perto dele em seguida, e ato contínuo, Nica saiu em direção a Rayane, que neste momento o depoente não deixou, pois pensou que fosse agredir a mesma. Que nessa hora, Rayane tomou direção à saída da festa, em determinado momento ela parou e começou a conversar com o nacional identificado como Romário. Que eles não demoraram conversando. Neste momento, Nica meteu a mão no bolso do relator, tentou pegar o canivete. No primeiro momento, o depoente bateu na mão do suspeito, impedindo o mesmo de pegar o canivete. Nica deu um empurrão no depoente, tomou o canivete, falando, então é ele que está com ela, né? Que o depoente ainda falou, para, Nica, para, moço, talvez não é ele, não. Vossas Excelências podem acompanhar no ID 10 88 92 2675, página 5. Não, porque ele é casado. Nica, então, partiu para cima da vítima Romário. No momento que Nica partiu para cima de Romário, o mesmo estava subindo em sua motocicleta. Que o mesmo não teve nem como se defender das facadas, pois Nica só se aproximou da vítima e bravejou. Ei! Quando Romário olhou para Nica, este já o golpeou com o supracitado canivete. Que Romário ainda falou, calma, moço, eu nem te conheço, vamos conversar. Que Nica apenas respondeu para a vítima, sem papo. E assim Nica continuou desferindo as facadas na vítima. Nica só parou de esfaquear a vítima porque dois homens, o qual o depoente não sabe identificar, pegaram um pedaço de madeira para bater no algoz, o qual saiu correndo. Isso é o depoimento do senhor Carlos. Bom, aqui tem os outros depoimentos também. O policial que prestou depoimento, ele disse que por volta de 5 horas estava no comando da AGU, esse é ID 10 8892 2671, página 9. Quando foi informado de um esfaqueamento que havia acontecido na travessia Castro Alves, na Praça da Lagoa, com a Avenida Jarbas Passarinhos. Ao chegar ao local, o depoente encontrou a vítima identificada como Romário, agonizando no chão, com vários ferimentos por arma branca, na região torácica. Que toda a equipe do SAMU chegou ao local e socorreu a vítima, levando para o hospital, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no hospital. Que no local do crime, o popular já informou a pedido do Nica, que de posse dessas informações, começaram a realizar diligências para efetuar a prisão do suspeito, foi o endereço informado, não tiveram êxito no momento, e realizaram diversas rondas pelo bairro. Por volta de 8 da manhã, a AGU recebeu uma ligação do funcional, onde a pessoa informou que o suspeito estava retornando para sua residência, que rapidamente deslocou-se até o local AGU, quando o suspeito avistou a viatura, empreendeu fuga, pulando os quintais. Que o suspeito foi preso quando estava tentando pular um muro, uma cerca, que no momento da prisão, o suspeito identificado como Rubenilson, vulgo Nica, confessou a autoria. A AGU utilizou-se de algema para preservar a segurança do acusado, que com o suspeito foi apreendido a arma do crime. A Rayane, então vejam que o depoimento do policial militar ele não mudou. A mesma coisa que ele prestou aqui em plenário foi o que ele falou aqui no inquérito policial. Que eles encontraram ele depois, que ele estava com canivete. Aqui o que ele falou a mais foi que ele disse que ele estava agitado, dizendo que tinha sido ele mesmo que tinha matado por causa de talarica. Talarica tem que morrer. Então, o policial prestou isso, mas o depoimento policial foi insolto. Eles não viram fatos policiais militares, eles chegaram após o fato. E o depoimento da senhora Rayane, que também está como vítima nesse processo. Ela diz o seguinte, que estava separada do nacional Rubenilson há cerca de 7 dias, que desde então vem recebendo ameaças do mesmo, que ontem por volta das 19 horas mandou uma mensagem de texto para a depoente, lhe ameaçando e solicitando para a depoente ir para casa, conversar com ele às 0 horas. Mas a depoente não foi. Hoje, 11 de fevereiro, por volta de 2 horas, foi para uma festa de carnaval, estava acontecendo na praça, que em determinado momento, que estava dançando com um rapaz, avistou Nica fazendo um gesto de uma arma, apontando para a cabeça e mostrando para a relatora. A depoente ficou na festa até o final, acabou por volta de 4 e pouco. Quando a festa acabou, a depoente começou a andar em direção ao outro lado da festa, acompanhada pelo nacional identificado como Romário Lira, o qual conversou com a relatora até na porteira.
Romário chegou a convidar a depoente para sair, mas a depoente negou e foi em direção ao outro lado da praça. Nica fez gesto da arma com os dedos e apontou para a relatora, que quando se afastou um pouco de Romário, a depoente viu na hora que Romário ligou sua motocicleta. E quando foi para ele subir na mesma, Nica deu um empurrão, começou uma briga, a depoente saiu dali e foi para o outro lado. Ao passar alguns minutos que estava no outro lado da praça, a depoente viu um aglomerado de pessoas, onde Nica havia agredido Romário, e assim a depoente foi até o local. Romário estava caído no chão esfaqueado, todo ensanguentado. O pessoal que estava ali informou que havia sido Nica. A PM chegou. Então, essa foi a primeira vez que viu Romário. O depoimento da Rayane em sede policial. Qual foi o interrogatório do acusado? O que é que o Rubenilson falou quando ele foi preso? Ele disse o seguinte, que ceifou a vida dele porque a vítima abraçou a ex-mulher dele em sua frente e porque não gosta de talarico. Mesma linguagem que foi empregada pelo policial militar, quando prestou depoimento dele, tanto em fase policial quanto aqui em plenário. Foi lá e matou mesmo. Que após ter visto o Romário abraçando, se aproximou do mesmo com canivete em punho e foi tomar satisfação com a vítima. Que nisso foi aglomerando gente, foi no momento que o acusado desferiu várias facadas na vítima. Após cometer o crime, o acusado foi para sua casa, onde tomou banho, trocou de roupa e saiu novamente, como se nada tivesse acontecido. Matar uma pessoa não tem nada demais, é uma coisa muito simples. Vai ali, mata, resolveu a vida, está resolvida, voltou para casa, tomou banho, dormiu o sono dos justos e saiu de novo. Que estava planejando se entregar, que não se arrepende de ter cometido o crime, mas prevê se entregar, do que ficar foragido. Nega ter ameaçado a sua ex-companheira de morte, que nunca bateu nela, que foi preso por tráfico de drogas e roubo no estado do Maranhão, que tem um filho e que não faz uso de drogas. Esse foi o depoimento dele. Evidente que, passado algum tempo, as pessoas vão mudando o seu depoimento. Isso se dá por medo, isso se dá por esquecimento. Esquecimento, às vezes, sem querer, porque às vezes alguma coisa tão ruim que você prefere esquecer, o seu cérebro vai apagando, outras você quer de fato esquecer, e as coisas vão mudando. Em juízo, o que aconteceu? Depois eu vou passar os depoimentos, mas eu fiz uma transcrição dos depoimentos aqui. E o que foi que aconteceu em juízo? Lá, aqui no inquérito policial, é o delegado e as testemunhas. Em juízo tem a promotora, tem um promotor, tem a defesa, tem o juiz, a juíza. Então, né, as pessoas prestam depoimento novamente. E agora com a opção da parte contrária poder perguntar. Quem quiser pode perguntar, ou o Ministério Público, ou a defesa, ou o juiz que estiver conduzindo. Ela confirmou que ela saiu para a festa com 4 amigas, que o acusado ficou olhando para ela durante a festa, fazia gestos de que estava armado, não dançou com ninguém na festa, que não conversou com nenhum outro homem, que não conhecia a vítima Romário, que ouviu dizer que teve uma briga entre um homem chamado Romário e Nico. O que é que ela diz aqui? Ela, do mesmo termo, ela fala que ela foi ameaçada lá por um gesto, ele estava perseguindo ela, ameaçando ela de longe. Ela não fala essa situação que o Carlos narrou na delegacia, que eles tinham discutido lá. Ela não diz, como disse na delegacia, que ela tinha dançado com o Romário, que ela estava dançando com alguém, isso ela nega, ela não fala. Ela disse que não presenciou, primeiro ela disse que não presenciou o momento das facadas, depois ela disse que sim, né, que viu. Disse que Nica já era envolvido contra o crime, que ele entrava nas casas das pessoas e roubava, mas que ela não podia falar nada porque era ameaçada por ele, que ele tinha um revólver escondido no quintal. Não sabe se a vítima Romário era envolvida com a polícia. Que a briga ocorreu entre o Nica e um homem chamado Romário, que não era essa vítima desse processo, era um outro Romário. E ela disse que ele queria matar este Romário da briga e não este Romário como vítima aqui. Nessa audiência de instrução, o que aconteceu? A Rayane estava tão nervosa que foi até o defensor público no momento que o promotor estava tendo dificuldade de fazer perguntas, porque a Rayane ela se apresentava muito nervosa. E ele apresentou dificuldades para entender, para que ela respondesse. Foi uma sugestão do próprio defensor público. Doutor, não é melhor suspender a audiência para ver se ela quer ficar no programa de proteção à testemunha, conversar com ela, enfim. Então, eles suspenderam aquela audiência, voltaram novamente para que pudesse correr a audiência. Vossa Excelências, eu não preciso falar que a Rayane aqui estava visivelmente emocionada, trêmula. Não é preciso eu falar, Vossa Excelências puderam perceber o quanto ela estava. Da mesma forma que puderam perceber que ela tem algumas dificuldades de memorização, de fala, ela tem algumas dificuldades. Também não é preciso eu mencionar, porque Vossa Excelências puderam perceber. Creio que muitas dos juradas aqui, jurados são professores e têm essa percepção de ter verificado como foi o depoimento da Rayane. Da mesma forma o depoimento do Carlos, né? Então, em juízo, o Carlos, ele fala basicamente a mesma coisa, mas ele diz que
lá em Juízo, ele diz da mesma forma, que ele viu quando o Romário estava subindo na moto e que o réu foi lá e desferiu os golpes nele. Aqui ele disse que ele não viu, disse que ele estava andando. Então, mas ele relata que foi o Rubenilson, isso daqui não tem a mínima dúvida. Aqui foi perguntado também o motivo. Ele disse aqui que não sabia. Lá em Juízo ele fala, tá? Que Nica e a ex-companheira viu o Nica e a ex-companheira conversando, que a ex-companheira deu um tapa nele, que Nica pegou no braço dela, que a ex-companheira saiu e foi conversar com a vítima, que eles estavam só conversando, aqui porque o Romário era casado, então aqui ele diz, mesmo depoimento na delegacia, que eles discutiram o réu com a Rayane, que o Romário estava conversando com a Rayane, conversando, não estavam ficando, não tinha nada. Embora a Rayane negue esse fato. Ele diz o seguinte, que eles estavam só conversando, até porque a vítima era casada, que o Nica ficou só olhando eles dois. Quando a vítima foi subir na moto, a vítima Romário, o acusado foi atrás, o depoente foi também ver o que aconteceu. O acusado chegou de surpresa perto da vítima e falou, ei, na hora que a vítima olhou, o acusado começou a esfaquear. Não sabe qual a motivação, mas acha que foi ciúmes da companheira porque viu a vítima conversando com ela. Então, vejam, o mesmo contexto que ele fala em sede policial, ele falou em juízo. Aqui ele mudou um pouco. Também nós podemos perceber que o Carlos também, o depoimento dele, né, pela dificuldade de entendimento, pela dificuldade, às vezes, de entender as perguntas, né, ambos foram acompanhados dos seus representantes. Vossas Excelências poderão ver que tem nos autos aqui um laudo de ambos. Então, nós precisamos entender o contexto. É isso que nós precisamos entender. Nós não podemos partir do princípio de dizer assim, porque eles mudaram esse detalhe, eles estão mentindo. Não, não foi isso que aconteceu. Até porque nós temos que entender que no inquérito policial, quando o delegado ele colhe aqueles elementos, as pessoas foram lá depor, elas foram depor imediatamente ao fato que ocorreu. É o que nós chamamos de prova em bruto. É aquela prova colhida imediatamente, aquela prova que você não tem tempo de conversar com amigo, aquela prova que você não tem tempo de conversar com o advogado, aquela prova que você não tem tempo de conversar com ninguém, você não tem tempo de chegar em casa, pensar, raciocinar, pensar no que vai falar, como vai se apresentar, o que vai dizer, como vai dizer. Você não tem tempo. É aquela situação de que alguém é pego de surpresa ali na parada do ônibus, rouba o seu celular, você vai na delegacia, você vai contar imediatamente o que aconteceu. Se você for vítima, se for testemunha. Não vai dar tempo de florear. Não vai dar tempo de pensar em outra coisa. Não vai dar tempo de chegar, porque eu fui lá na delegacia, eu não queria depor na delegacia. Porque eu fiz isso. Nossa, agora que eu vim me tocar, que a pessoa mora aqui perto de casa. Não tem tempo para isso. É falar o que aconteceu. Então nós precisamos perceber nesses detalhes. Já viu o interrogatório? Não? Já baixou? Lídia, eu só preciso que a senhora identifique qual dos 3 vídeos. São 3? Pode começar pelo primeiro do interrogatório. Da parte de talaricagem, assim, uma coisa que eu não apoio. Só voltar um pouquinho. Foi o senhor a matar o Romário. Foi por causa que da parte de talaricagem, assim, uma coisa que eu não apoio. Vocês estão ouvindo? Certo. E o que é? Você pode explicar o que é talaricagem? Porque Foi o motivo. Qual foi o motivo que levou o senhor a matar o Romário? Foi por causa que da parte de talaricagem, assim, uma coisa que eu não apoio. Certo. E o que é? Você pode explicar o que é talaricagem? Ser mais claro? Talaricagem é o cara que bota em cima da mulher dos outros, senhor. Certo. E ele estava dando em cima da sua companheira? Exatamente. O senhor estava ainda num relacionamento com ela ou tinha terminado? Estava e eu tenho prova, senhor. Tem umas mensagens todas no meu celular, senhor. Certo. Então o senhor ainda estava num relacionamento com ela. Exatamente. E o senhor viu alguma coisa entre eles? Não entendi. Lá no dia da festa, lá no dia onde aconteceu o fato, lá naquele dia, o senhor viu ou visualizou alguma coisa que indicasse que o Romário estava dando em cima da sua esposa? Sim, eu vi que foi no mesmo dia do assassinato, que ela foi na minha frente, aí ele chegou abraçando ela e ela tirando a mão dele, ele continuou abraçando ela. Aí foi na hora que eu olhei e parti para cima dele com a faca. Entendi.
Certo. E no momento que o senhor partiu para cima dele com a faca, ele estava onde? Não, senhor. Ele estava onde? Ele estava já saindo na moto dele? Não entendi, não. Na hora que o senhor agrediu o Romário, ele já estava saindo do local na moto dele? Ele estava montando na moto? Foi na hora que a comadre dela olhou eu chegando perto, aí a comadre dela pegou e tirou ela, estava puxando ela e ele pegou, foi saindo para chegar a montar na moto. Foi na hora que eu cheguei esfaqueando ele, senhor. Certo. Quantos golpes o senhor desferiu? Oi? Quantos golpes o senhor aplicou? Os nomes? Não, quantos golpes? Quantas facadas o senhor aplicou? Não lembro não, senhor. Certo. Ok. Sem mais perguntas, excelência. Obrigado, doutor. Só para ficar claro que o depoimento dele não mudou do inquérito policial, tá? O interrogatório dele, o que foi que ele falou? Ele falou o quê? Qual foi a motivação que ele disse aqui? Rayane, que o Romário estava abraçando a Rayane. A Rayane aqui negou que ela tivesse tido contato com ele, embora o caso na fase policial e em juízo tenha dito que eles estavam conversando, tá? Então, vamos, para que vocês percebam, o que muitas vezes as testemunhas falam, que elas podem estar nervosas, podem estar com medo, e que elas acabam distorcendo. Não por maldade. Não por maldade. Muitas vezes por medo. A maioria por medo. Então vamos lá para o interrogatório do acusado. Que às vezes o pessoal diz assim, não, o Ministério Público não leva em consideração o interrogatório do acusado. Eu levo demais. Está aqui o interrogatório dele. O que foi que ele falou? Ele matou porque o cara estava abraçando a mulher dele. Primeiro ele falou talaricagem. É o mesmo vocabulário que o cabo falou. Que o policial militar falou. Talaricagem. O promotor perguntou, o que é isso? É homem que dá em cima da mulher e ele não vai aceitar. O que foi que ele disse para justificar? Dizendo que ele não estava, que eles estavam juntos, que eles tinham até mensagem juntada nos autos. Que ele tinha até mensagem, que eles estavam juntos. Eles não estavam juntos. A Rayane falou aqui que eles não estavam juntos. Na hora lá foi mencionado que eles não estavam juntos. Lá no inquérito foi que eles não estavam juntos. Em juízo foi que eles não estavam juntos. Aqui o que foi que aconteceu? Quando eu perguntei para a Rayane, vocês puderam perceber que ela fica um pouco nervosa, às vezes ela não entende. Ela disse uma hora 2 dias, no inquérito ela de 7 dias, para a defesa ela disse 2 meses. O fato é, se é um dia, se é uma hora, se são 2 horas, ela não estava com o acusado. E ainda que estivesse, ninguém tem o direito de ir a uma festa, pegar e matar o outro, tirar a vida de uma pessoa inocente, uma pessoa que era serralheira, uma pessoa que era trabalhadora, que te deixou uma filha com 1 ano de idade, porque estava numa festa conversando, dançando. Ninguém tem esse direito. Que fique bem claro aqui. Porque às vezes aqui as coisas são deturpadas. Às vezes esquece-se o principal e quer entender o acessório, o que não tem nada a ver. Às vezes quer esquecer aqui o que é o importante, o que é o principal daqui. Nós tivemos uma morte, o Romário morreu. Nós temos um acusado. O Rubenilson, ele é acusado, ele é confesso. Ele confessou na fase policial, ele confessou em juízo. Ele falou que foi ele que matou e deu o motivo que ele matou. Ele matou por quê? Por talaricagem, porque para ele, o Romário estava dançando com a mulher dele, estava passando a mão na mulher dele e a mão no ombro, e ele foi lá e determinou que ele tinha que morrer. E disse que não se arrependia na polícia, que tinha que fazer isso porque o cara era talarica. Tinha que morrer. O que foi que ele disse mais? Ele disse que o cara ia subindo na moto, que a Rayane estava perto, a comadre dela, sei lá o que, levou ela afastando, e ele foi subir na moto e desferiu os tiros. É o Ministério Público que está inventando esse tipo de coisa, esse tipo de argumento? Ou foi baseado no interrogatório dele? Então, por isso que o Ministério Público pede, por isso que na época o promotor pediu a pronúncia por homicídio qualificado consumado, e hoje o Ministério Público pede também a condenação por homicídio qualificado consumado. Quais são as qualificadoras? Motivo fútil. O que é o motivo fútil? É o motivo desproporcional. É o motivo insignificante. Alguém aqui vai dizer que é proporcional. Ação e reação de uma pessoa que estivesse dançando, estivesse colocando o braço na mão de uma pessoa, estivesse fazendo isso, que não estava. Que não estava. Mas vamos acreditar fielmente o que diz o acusado. O que ele disse, ou melhor dizendo. Isso dá o direito de matar? Isso é proporcional? A ex-namorada está dançando, está conversando. É proporcional você ir lá e tirar a vida de um ser humano? É proporcional? Alguém vai dizer que é proporcional? Não é proporcional. Pelo menos para mim não é proporcional. Pelo menos para mim eu ainda não fui corrompida pela sociedade que está acostumada a ver todo dia crime, a todo dia ver um estirado no chão, tirar foto, fazer selfie. Eu ainda, graças a Deus, eu não me corrompi a isso. Não me corrompi. Saí das redes sociais para não me corromper.
para não ouvir comentário. Porque hoje está tudo normal, hoje está tudo bom, até quando não é um dos nossos. Mas uma versão que não mudou no inquérito policial e em juízo, por isso que eu fiz questão de colocar aí. A versão do réu não mudou. Então, se Vossa Excelência tiverem dúvidas do que aconteceu aqui, do que o Carlos falou, do que a Rayane falou, qualquer outra pessoa falou, pensem no depoimento dele, pensem no interrogatório dele. Pensem o que ele falou. Pensem que é uma conduta de alguém que está arrependido. Pensem que é uma conduta de alguém que merece ter uma pena reduzida. Não, não é. A pena reduzida são aqueles casos excepcionais que nós verificamos no nível. Aconteceu num caso aqui de eu pedir homicídio privilegiado, porque o acusado matou uma pessoa que tentou estuprar a irmã dele. Merece não ser punida uma pessoa dessa? Não. Ela tem que ser punida. A vítima tentou estuprar a irmã. Sim, tentou. É um caso absurdo. Por isso que o Ministério Público pediu a redução da pena. E assim o jurado entendeu e assim votou. Mas eu quero que vocês entendam que a vida é um bem tão importante, é o nosso bem mais importante, que mesmo nesses casos, onde um pai mata o estuprador de uma filha, que nós podemos verificar nos livros didáticos, mesmo nesses exemplos, a pessoa é punida, porque a vida é o bem mais importante. Vocês puderam perceber que nós paramos na pandemia. Tudo por conta da vida. E ninguém está julgando aqui também se a vacina era boa ou não, se era ruim ou não, bom o isolamento. Ninguém está julgando isso. Estamos julgando que, em razão da vida, as ambulâncias elas param o trânsito, os navios eles param. Tudo para. As casas são invadidas. Os contagiosos eles são isolados. Tudo pela vida. Na ambulância, quando a ambulância está passando por aí, a ambulância não está escrito se está salvando o padre, se está salvando o médico, se está salvando o bandido. Está lá. E todo mundo abre no trânsito. Porque você está defendendo a vida, seja ela de quem for. Então, Excelências, o que o Ministério Público pede aqui é que Vossa Excelência analisem. Votem, que sintam que é a justiça. E não cometam uma injustiça, colocando esse acusado em liberdade, dando a ele o regime brando, dando a ele uma pena branda, que ele cumpra, que ele seja responsabilizado pelo que ele praticou, pelo homicídio qualificado, pelo stalk, pela perseguição que ele fazia com relação a Rayane. É isso que o Ministério Público pede. Que Vossa Excelência possam analisar. Possam dar a essa família esse descanso, pelo menos, para dizer que foi feita a justiça. O filho não vai voltar, mas pelo menos para que seja feita essa justiça. É isso que o Ministério Público pede. Vossa Excelência entendam realmente o papel que estão fazendo aqui hoje. É só condenar, doutora? Não, não é só condenar. Mas quando tem que condenar, que nós tenhamos a coragem, que nós assumamos a nossa responsabilidade. Muito obrigada. Inclusive, a de Vossas Excelências também é passível de recurso. No entanto, como não é possível saber a motivação, o máximo que vem a acontecer é do júri ser anulado e repetir com novos julgadores. Então, Vossas Excelências julgam com a íntima convicção, mas com a íntima convicção dentro de como funcionam as normas do nosso Código de Processo Penal e da Constituição Federal, observando as regras. Tribunal do Júri não é um vale-tudo. Tribunal do Júri não é um vale-tudo. Existem normas que devem ser observadas e respeitadas. Veja, e aqui quero chamar a atenção a essa situação da soberania dos vereditos. Por quê? Bom, o Ministério Público, o júri que aconteceu semana passada não foi da Defensoria, mas perceba que o Ministério Público, quando não teve um resultado satisfatório no seu entender, falou que o quê? Misteriosamente, os jurados absolveram o réu. Como assim misteriosamente? Está dentro da convicção de Vossas Excelências. Vossas Excelências proferem uma decisão soberana. Não significa que, porque a acusação sustentou uma versão, que Vossa Excelência tem que acolher integralmente ou acolher integralmente a da defesa. Vossa Excelência pode julgar contrariamente ao que o Ministério Público fala, inclusive da defesa também. Isso é respeitar a decisão soberana de Vossa Excelência. Isso é respeitar a decisão. Então, como Vossas Excelências não motivam, julgam com a íntima convicção, ninguém saberá qual foi a razão pela qual condenou ou absolveu. Porque, como eu bem pontuei, Vossa Excelência pode absolver aqui o Rubenilson por qualquer outra razão, ainda que não sustentado pela defesa. Ainda que não sustentado pela defesa.
E o último princípio aqui envolve essa questão que Vossa Excelência julgam os crimes dolosos contra a vida em regra. Por que em regra? Porque isso está previsto na Constituição. Mas também há a situação que se fala dos crimes conexos. Dos crimes conexos. Crimes que estão sendo imputados em conexão com crimes dolosos contra a vida. Só existe o homicídio no ordenamento jurídico? Evidentemente que não. Mas o caso aqui hoje é da imputação de homicídio do Romário. É a imputação do Ministério Público de homicídio contra o Romário, conexo com 2 crimes. O crime de ameaça e perseguição, previsto no artigo 147 e 147-A do Código Penal. Então, hoje, está sendo submetido a julgamento para Vossa Excelência, são 3 crimes. 1. Homicídio qualificado em desfavor do Romário. O segundo, de ameaça, que envolve a vítima Rayane. E o terceiro, uma imputação de crime de perseguição também com relação a Rayane. Também com relação a Rayane. Veja, como foi levado ao tribunal do júri essas circunstâncias, Vossas Excelências serão quesitados sobre esses crimes. Mas aqui, no tribunal do júri, doutora Cristina, representante do Ministério Público, dentro da sua independência funcional, neste momento processual, entendeu que o crime de ameaça, segundo a convicção do Ministério Público, está absorvido pelo de perseguição. O que o Ministério Público pediu para Vossa Excelência é: absolva o Rubenilson do crime de ameaça. Absolva ele do crime de ameaça. Então, são 3 crimes que estão sendo imputados ao Rubenilson. Vossas Excelências, ao final do júri, terão uma decisão, sim, muito difícil. Mas Vossas Excelências não são justiceiros. Vossas Excelências não estão aqui para dar recado para a sociedade. Estão aqui para julgar um fato. Veja, eu coloco o motivo fútil. Afinal, em sede policial, não é? O próprio réu afirma lá que foi uma questão de talaricagem. Ou seja, então supostamente o fato é fútil. Fútil, Excelências, é algo que é banal, algo que é insignificante. E aqui, volta a falar do depoimento da Rayane. A Rayane, em nenhum momento, nas 2 audiências, falou que ela teve qualquer situação com o Romário. Nada. Ela fala que nem conversou com o Romário, nem sabia quem era o Romário. Nem sabia. Nunca tinha visto o Romário. Não presenciou nem o fato que aconteceu com o Romário. Mas, aí se criou uma narrativa da talaricagem. Por quê? Porque o próprio réu falou lá em delegacia. Ele falou que foi talaricagem. Então, imputa-se a qualificadora do motivo fútil. Oferece denúncia. Aí o recurso que impossibilitou a defesa. Não, porque houve uma surpresa. O Romário estava subindo na moto, não viu, foi surpreendido e morreu. Desferiu golpes de facada, foi pego de surpresa. E o que você faz com o depoimento da Eliciane? Vai ser ignorado? Você ignora tudo que ela falou? Pessoa isenta que não tem qualquer interesse na causa? Afinal, ela não é aqui vítima de nada nesse processo. Vítima é parte de um processo, tem total interesse. E é por isso, Excelência, que não se condena somente com a palavra da vítima. E é por isso que não se condena somente com a palavra da vítima. Porque o ônus da prova compete ao Ministério Público. Compete ao Ministério Público. E aqui, o que a defesa pede no que diz respeito a essa imputação do motivo fútil é que Vossa Excelência julguem
pautado na sua íntima convicção. E por quê? Porque o réu aqui, Rubenilson, falou que tirou a vida do Romário por uma talaricagem. Agora, o que aconteceu com o Rubenilson, eu não sei. Eu não sei. Não posso falar. E por quê? Porque a própria vítima, Rayane, diz que nem conversou com o Romário. Nem conversou. Não teve abraço, não teve nada. Ainda que tenha essa confissão dele de talaricagem, Vossa Excelência pode afastar essa qualificadora do motivo fútil? Sim. Sim. E por quê? Quando envolve o ônus da prova, para se provar uma materialidade de um fato, não basta só uma confissão. Não é como se apoiava antigamente, a confissão é a rainha das provas. Essa confissão tem que vir corroborada de outros elementos. E que não tem neste processo. E que não tem. Porque se a própria vítima, Rayane, diz que não teve absolutamente nada com o Romário, da onde o Rubenilson tirou isso? Não tem. Quando envolve materialidade de um fato, quando envolve materialidade, e há uma confissão, ainda que a confissão tem que ser provada, por meios diretos e indiretos. O que não se acontece aqui, no presente caso, que envolve essa qualificadora do motivo fútil. Por isso, a Defensoria pede que seja afastada essa qualificadora do motivo fútil. Que seja afastada. Porque a Rayane foi muito clara de dizer que sequer conhecia o Romário. Sobre a segunda qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, a defesa também pede afastamento com base no depoimento da Eleciane. Com base no depoimento da Eleciane, que presenciou tudo o que aconteceu com o Romário, contando uma dinâmica. E aqui, excelências, não é todo fato que se imputa essa qualificadora. Esse inciso 4 do 121, parágrafo 2º do Código Penal, ele também prevê outros elementares. Mediante traição, emboscada. É uma cláusula aberta. Recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. Se Vossas Excelências reconhecerem que numa situação dessa, onde a Eleciane narrou como aconteceu, houve uma discussão, o Romário correu do Rubenilson, o Romário ofereceu uma defesa contra o Rubenilson, Vossas Excelências estarão reconhecendo uma circunstância para qualquer crime de homicídio. Para qualquer crime de homicídio. Isso somente porque o Ministério Público está pedindo. Houve surpresa? Não houve. Como se sustentar essa qualificadora se nós temos a testemunha narrando exatamente o que é que aconteceu? E não com base em boatos. Então não se sustenta. Não há como. Se reconhecerem, estarão julgando o quê? Contrário à prova dos autos. Contrário à prova dos autos. E é por isso que a Defensoria pede que Vossas Excelências não reconheçam essa qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. Não reconheçam. Dito isso, persiste aqui ainda a acusação sobre 2 crimes. A ameaça e a perseguição. Como eu pontuei, é que o Ministério Público pede, neste momento, e não lá na denúncia, porque foi a doutora Cristina, a promotora, que subscreveu a denúncia, aqui pede o que? Não. Da ameaça está absorvido o princípio da concussão. É uma elementar do crime de perseguição. Veja, por que se reconhecer só agora? Por quê? Excesso acusatório. Excesso acusatório.
Não se mudou. Não se mudou os fatos. Está lá na denúncia. E por quê? Vamos lá. O crime de homicídio é tão simples, os núcleos do verbo do tipo, que um cidadão, para praticar uma conduta, ele tem que preencher essas condutas descritas. O do homicídio é simples, matar alguém. A pessoa tem o dolo de matar, como o Ebenilson falou, matar alguém. Simples de entender. O crime de ameaça, ele prevê ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de lhe causar injusto e grave. Tem que preencher todas essas elementares. Ou, quando eu tenho alternativa, por palavra, escrito ou gesto. Não necessariamente todas, ao menos uma delas. Quando a gente veio falar desses crimes que envolvem a imputação contra a Rayane, um local de festa, aberto ao público, em que ela estava junto com 4 amigas, cadê as amigas para vir aqui e falar? Só tem as palavras da Rayane. Só tem as palavras da Rayane. Uma acusação, Excelência, ela tem que ser coerente. Uma acusação, ela tem que ser coerente. A Rayane, de fato, foi muito confusa nos seus depoimentos. Muito confusa. E se há essa confusão, essa dúvida de como é que se aconteceu os fatos, não se cabe aqui inverter o ônus da prova e condenar o Rubenilson. Como eu falei, o ônus da prova incumbe ao Ministério Público. Não se trata de situação praticada à clandestinidade, onde não se tem outras pessoas. Local aberto ao público. Cheio de pessoas, ela completa de 4 amigas. Ninguém falou que ela foi ameaçada. Ninguém. E quando envolve a imputação de perseguição, veja que é um crime, apesar de denominar, entre aspas, perseguição, é necessário perseguir reiteradamente, tendo outras elementares. Vou ler para Vossa Excelência o núcleo do tipo. Perseguir alguém reiteradamente. O Código Penal não fala em quantidade, mas reiteração são várias vezes. Reiteração são várias vezes. Perseguir alguém reiteradamente ou por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe, tem que restringir a capacidade de locomoção ou, de outra forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. É um crime que prevê diversas elementares. E tem que ter uma perseguição reiterada, seja ameaçando com o fim de cometer algo contra aquela pessoa. Porque o que fala o núcleo? Restringindo a capacidade ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando a liberdade ou privacidade. E aqui perceba o seguinte, a importância sobre o período. Se separou? Separou. 7 dias. Cadê a prova da perseguição? O Ministério Público ficou falando do homicídio, da talaricagem. Cadê a prova da perseguição que o Ministério Público pede a condenação? Não tem prova. Não tem prova. A senhora Rayane, ela, em determinado momento, fala que foi residir sozinha, em outro ela fala que foi residir com a mãe. Por que a mãe não foi ouvida como testemunha da acusação? Não tem, Excelências, é somente o depoimento da Rayane. Somente o depoimento da Rayane. Então não se esqueçam que neste processo não é só a imputação do crime de homicídio. Que isso daqui é inconteste. Mas o Ministério Público
imputou 2 crimes de ameaça e perseguição, que não se comprovou nenhum dos 2. Pautado única e exclusivamente na palavra da senhora Rayane. Única e exclusivamente. Não se comprovado a reiteração, acabou. Excelências, existem condutas no nosso ordenamento jurídico que podem ser atos ilícitos de forma administrativa, um ilícito civil, mas se pode praticar um crime, para se praticar um crime, tem que preencher todos esses núcleos verbos do tipo. E a pessoa tem que praticar o crime ou a título de dolo ou culpa. Tem crime como homicídio culposo, a pessoa mata alguém não desejando. Responde a título de culpa. O Ministério Público em nenhum momento comprovou que o réu Rubenilson perseguia a senhora Rayane. Em nenhum momento. Razão pela qual a defesa pede que ele seja absolvido de ambos os crimes, da ameaça e da perseguição. Ambos os crimes. E aqui, lembre-se disso, do excesso acusatório. Lá atrás, não mudou nada, não foi incluído novos fatos. Não houve aditamento à denúncia para incluir novas circunstâncias aqui. Lá atrás já se vinha imputando ambos os crimes de ameaça e de perseguição. Só para finalizar, no que envolve esse excesso da acusação, percebam que um cidadão, a título de exemplo, que não vê o caso, mas para que vocês consigam visualizar essa questão da absorção que o Ministério Público menciona da ameaça. Cidadão que pratica um furto invadindo o domicílio, em tese, poderia estar cometendo um crime de invasão de domicílio. Existe o crime de invasão de domicílio. Mas o cidadão só se responde por aquele crime de furto porque se chama-se um crime meio. Cidadão que mata o outro através de uma arma de fogo, necessariamente ele tem que portar essa arma de fogo, se ele for o executor, se for a pessoa que acionou o gatilho. A pessoa não vai responder por porte e homicídio, só pelo homicídio. Aqui, desde o início do processo, o excesso acusatório coloca no Rubenilson aí as duas qualificadoras, motivo fútil e recurso que impossibilitou, joga ameaça e perseguição e vamos para o júri. Sem provar os crimes de ameaça e de perseguição. Sem prova. Razão pela qual a defesa pede a sua absolvição no primeiro quesito que envolve a materialidade. No primeiro quesito, votem não. Sobre o homicídio, como eu já ressaltei, votem que houve a materialidade, votem que foi o Rubenilson cidadão que tirou a vida do Romário. No que diz respeito à absolvição, a critério de Vossa Excelência, como eu bem pontuei, vocês julgam com a íntima convicção, e não só porque aqui pede uma coisa o Ministério Público à defesa. E, no que diz respeito às qualificadoras, pede o afastamento do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. Muito obrigado. Tem Vossa Excelência 1 hora para tanto. Doutora, agora são 14 horas e 18 minutos. A senhora está com a palavra. Obrigada, Excelência. Eu reitero os cumprimentos a todos. Eu vou explicar algumas coisas que eu acho que não ficaram muito bem esclarecidas. Bom, eu vou começar com relação ao que foi explanado, né, pela defesa.
A defesa, então, ela primeiramente pede a exclusão aí das qualificadoras, como eu já havia, né, mencionado, que esse foi o entendimento desde lá da audiência, a exclusão das qualificadoras e a retirada dos demais crimes. Então, excelências, é sim, teve a qualificadora do motivo fútil, teve a qualificadora da impossibilidade de defesa da vítima. Só hoje o Ministério Público veio tirar o crime de ameaça. Não, não foi só hoje que eu vim tirar o crime de ameaça, porque eu fiz a denúncia, eu não participei da instrução, eu poderia ter tirado na instrução, mas não fui eu que fiz. Então, ao analisar o que foi repetido em juízo, eu achei por bem entender que houve naquele momento construção. Toda vez que a construção, a ameaça, ela sempre vai estar inserida no stalk, sim, mas pode ser que aconteça em contextos diversos. E aí pode caracterizar, sim, um concurso material. O que é o concurso material? 2 crimes. Embora um possa servir de meio para o outro, pode acontecer, sim, os 2 crimes. Então, nesse sentido, naquela época, logo com os elementos do inquérito policial que eu tinha, por quê? Porque o Ministério Público ele trabalha com os elementos do inquérito policial. Eu não trabalho com a fofoca na cidade, eu não trabalho com o Facebook, eu não trabalho com o Instagram, eu não trabalho com isso daí. Eu trabalho com o que tem. Se o delegado me chega com o inquérito policial que tem narrando esse fato e se coaduna com aqueles artigos, eu vou inserir naqueles artigos. Eu não posso ter uma bola de cristal e prever que na audiência vai mudar um depoimento, que vai mudar o rito do processo, que vai acontecer alguma coisa que eu vá ter que pedir a impronúncia, que eu vou ter que pedir a absolvição, que eu vou ter que pedir a exclusão, ou que eu vou ter que pedir a inclusão de um crime. Teve um fato agora que eu pedi, no momento final, de pedir a pronúncia, qualquer outra coisa, que foi que eu fiz? Aditei a denúncia. Por quê? Porque eu achei para mim que não só o cara cometeu um homicídio, mas ele cometeu uma extorsão. Vai responder por outro crime. Por quê? Porque durante aquela instrução processual foi vislumbrada em um outro crime que não tinha. Que não tinha elemento suficiente. Então, esse excesso de denúncia aí, esse excesso de denúncia, que eu não sei porque todo mundo fala em denúncia, no momento que a denúncia já ficou para trás, porque quem decidiu já foi o juiz, quem decidiu já foi o tribunal, a denúncia já ficou para trás, até porque o Ministério Público inicia o processo. O Ministério Público não está, nós não estamos num sistema que é uma pessoa só que faz tudo, que defende, que acusa e que julga. Cada um na sua parte. O Ministério Público pede, o juiz que vai determinar. Já passou por um crivo. Se o juiz entender que não tem requisito a denúncia, ele rejeita a denúncia, manda aditar, não recebe, faz qualquer coisa. E quem está satisfeito, recorra. Tudo nessa vida que não está satisfeito, recorra. Então não adianta mais falar dessas fases que já passaram, não vai adiantar. Para tentar induzir o jurado a jurar a erro aí, olha, tá. Não. Então hoje, em razão do que foi produzido, eu entendi que a ameaça e o stalking eles não estavam acontecendo em contextos diversos. Eu entendi que foi naquele momento e que, pelo depoimento da Rayane, lá no inquérito policial, em juízo, e aqui, o que foi que ela disse? Ela disse que a relação dela era conturbada, que ele perseguia ela. Que ele perseguia ela. Nesse tempo, se foi 2 dias, se foram 7 dias, se foi 1 mês, se foi 10 horas, se foi 2 horas, se foi 1 hora, nesse tempo ele perseguia ela. Então, reiteradamente ele perseguia ela. Tanto que ele mandou mensagem para o Carlos, para ele entregar um bilhetinho para ela, ele fez menção de que ele estava com arma, que ele daria um tiro nela na festa. Isso é uma reiteração de atos, e que eu estou entendendo que essa perseguição que ele está utilizando, ele utilizou o quê? A ameaça para persegui-la. Então, por isso eu entendo que só houve o crime de stalking, que é o 147A, parágrafo 1º, inciso 2, que é o que está aí. Mas, Vossas Excelências, serão indagados como está na decisão que submeteu ele a julgamento, a juíza ela vai ter que quesitar todos os crimes. Mas eu, Ministério Público, hoje eu estou pedindo o homicídio qualificado e o stalking. É isso que o Ministério Público está pedindo hoje. Então, Excelências, eu peço que Vossas Excelências possam verificar que foi mencionado também que o princípio da íntima convicção não pode ser assim. Que o princípio da íntima convicção não pode ter que obedecer às demais regras processuais, os demais princípios processuais. Quais são os princípios processuais que tem que analisar? O princípio da soberania que Vossas Excelências têm? O princípio do sigilo da votação? Plenitude de defesa que tem aqui? Ou seja, analisar o processo. É o que está aqui. Agora, nós não podemos simplesmente pegar, arrancar o que foi produzido logo no momento em que todo mundo foi ouvido ali, logo no momento que todo mundo foi levado até a delegacia, naquele momento que não teve tempo para nada, não teve tempo de reconstruir o fato, você não teve tempo de ter contato com as demais provas, você não teve tempo de falar com ninguém, foi naquele momento que você foi pego e foi para lá. Não tem mais tempo de nada. E depois de passar o tempo, você pegar e dizer, não, aqui não serve mais nada, aqui não tem mais prova, aqui não serve de nada. Então vejam o que foi lido aqui de impossibilidade de defesa da vítima, que se caracteriza. O inquérito, como Vossas Excelências têm a íntima convicção, devem votar sim, com a lógica, com a inteligência, é analisar, peraí, o que foi ouvido hoje aqui tem lógica? Por que essas pessoas estão falando diversamente? Porque se Vossas Excelências entenderem que todos os julgamentos têm que vir aqui quadradinho, como se fosse matemática 2 mais 2, esqueçam. Nós nem estaríamos mais aqui. Não teremos julgamento desse.
Não teremos. Defesa e acusação nunca vão concordar. Começou daí. Concordou aqui com materialidade e autoria? Concordou, mas concordou que não tem os outros crimes, concordou que não tem qualificador. A concordância ipsiliter, eles esquecem que não vai ter. Não vai ter. Pelo menos eu nunca participei de um caso desse. Eu estou só na promotoria do júri, vou fazer 6 anos agora. Só na do júri. Aqui em Marabá eu estou há 12. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Então, esqueça. Que essa situação não vai acontecer. Então, por isso que nós temos que analisar o conjunto probatório. Então, eu peço a Vossas Excelências que analisem realmente as provas, que analisem o contexto do que foi produzido aqui. Não é uma situação isolada, não é pegar um fato isoladamente e analisar. É analisar o contexto. E Vossas Excelências, eu sei que tem a inteligência suficiente para analisar o contexto. Para saber por que estão mentindo, para saber se estão tremendo, para saber se estão falando a verdade, por que esse contexto todinho. Eu tenho certeza que estão entendendo o que está acontecendo aqui. Tenho certeza. Então, por isso que o Ministério Público pede a condenação por homicídio consumado, 2 qualificadoras e pelo histórico artigo 147, parágrafo 1º e 2. Houve a perseguição, sim. Era o acusado que me perseguia a Rayane, sim. Inclusive, quando a Rayane foi ouvida na delegacia, existe uma situação aqui que ela diz que ele até mandou bilhete para ela. E aqui, se Vossa Excelência puderem perceber, a ID 10 8892 2675, página 4, aqui tem, vou te esperar lá em casa, viu, pai? 12 horas, aí se tu não for, eu vou bater aí na tua porta, bem, tá ligado na... Bom, a Rayane diz que ele mandou. Se foi para ela ou se não foi esse bilhete, é o que foi juntado aqui, tá? É o que foi juntado aqui. A Rayane pega e diz isso daqui. Então, o que nós temos produzido foi isso. Nós temos aqui o laudo, vocês podem acompanhar. O laudo dizendo quantas lesões ele sofreu, tá aqui, ó, até grifei, foram 8 lesões, né? Todas pela região da frente, foram 8 lesões. Para o Ministério Público não teve qualquer chance de defesa, tá? Inclusive, não foi o caso hoje ainda, mas existe, às vezes a defesa vem e tem um laudo, ele tem alguns quesitos, tá? Que o perito tem que responder. E aí vem perguntando, qual a causa da morte? Qual instrumento a ação meio que produziu? Foi produzido por veneno, fogo explosivo, asfixia? Se a vítima é menor de 14 anos ou teve outro motivo que diminui sua capacidade de defesa? Aí aqui, como o perito diz não, aí a defesa vem e diz assim, tá vendo? Está dizendo que não teve nada que diminuísse a sua capacidade de defesa. Olha só, o perito ele analisa, o médico legista ele vai analisar o cadáver. Ele não estava lá na hora para saber como foi que aconteceu o homicídio. Ele não é testemunha, ele é auxiliar da justiça. Ele é auxiliar do Poder Judiciário, então ele não está lá para saber. Então ele vai analisar se teve outro motivo que diminui sua capacidade, a defesa vai saber se a pessoa estava extremamente embriagada, se ela estava com outro tipo de substância no organismo que tivesse, se ela estava com alguma vulnerabilidade que diminuísse aquela capacidade dela de se defender. Mas não é estar no momento ali, como está falando o Código Penal, como está falando aí no parágrafo 2º, inciso 4, que é pelo elemento surpresa, que é emboscada, que é dissimulação. O perito não fala isso. Então, só para que fique bem claro, que o laudo ele não vem explicando essa situação. Então, Excelências, o Ministério Público, ele pede que Vossas Excelências não se deixem levar pelo acessório. Tá? Não esqueçam no principal. Quem foi que morreu, quem foi que matou, por que matou. Ah, o Ministério Público tem que provar. Tem que provar. E por isso que eu estou provando. Por isso que eu fiz questão de pegar todos os depoimentos, inclusive o interrogatório, e dizer por que o Ministério Público está se baseando. Que não é que eu surtei, não é que eu dormi e sonhei, ou que eu acordei hoje dizendo, não, hoje eu quero pedir a condenação do Rubem Nilson porque eu tenho alguma coisa a ver contra ele, que eu não tenho nada a ver contra ele, nem conhecia ele. Nem da audiência dele eu participei, que foi outro promotor. Então, que vocês possam pensar, possam analisar as provas que foram produzidas. Como eu disse antes, eu não posso mudar. A gente não pode mudar o destino de quem morreu, né? Agora, nós também não podemos fechar os olhos e pensar nas situações periféricas, questionando o que é que estava fazendo lá na festa, porque o questionamento vem assim. Quando surge algum fato na rede social, aí vem assim, o que é que fulano estava fazendo na festa, se estava bebendo, se não estava, por que estava lá, estava no lugar errado, na hora errada. A gente questiona isso. E a gente esquece o principal. Esquece por que nós estamos aqui hoje. Então, que Vossa Excelência não esqueçam o motivo de estarem aqui hoje. De estarem julgando o réu Rubem Nilson por homicídio qualificado e pelo crime de stalking, das provas que foram produzidas. Como eu disse, o Ministério Público pede a condenação, por quê? Porque pedir a condenação só isso que é fazer justiça? Não. Não é só isso que é fazer justiça. Mas quando é para condenar, quando o acusado chega e fala, eu matei por isso, eu não dei chance de defesa à vítima, é para absolver?
É isso que a sociedade quer? Ah, não é para ser justiça, não é para fazer justiça. Será que é certo? Uma pessoa que chega aqui, que chegou em juízo, na cara do juiz, do promotor e do defensor, e disse: olha, eu matei porque eu não admito talaricagem. Eu matei quando o cara estava subindo na moto sem dar chance de defesa nenhuma para ele. E aí nós vamos falar assim: não, está tudo certo. Vamos absolvê-lo. Vamos absolvê-lo. Então vamos colocar um homicídio simples nele. Qual é o homicídio simples? Pena de 20 anos. Vamos colocar um homicídio simples nele. O homicídio simples é para aquele que você não descobriu o motivo. Todo homicídio tem motivo. Alguns homicídios que você não descobriu o motivo, vai cair por simples. Não dá para inventar. Não dá para inventar. Vários júris eu fiz esse ano com homicídio simples. Vários. Então não dá para inventar. Agora, se tem, eu não posso fechar os olhos. Então, peraí, ele está dizendo que o cara estava subindo na moto e ele esfaqueou o cara. Eu vou simplesmente pegar minha denúncia, vou dizer não. Peraí que eu vou colocar só no CAPT. Se fosse para ter só o CAPT e não tivesse as qualificadoras, o legislador não colocava. Se não fosse para enquadrar o que está na lei ao que acontece na vida real, não existia na lei. Nós temos que enquadrar o que está certo. A pessoa, quando pega um objeto de alguém sem a pessoa perceber, é o furto. A pessoa, quando coloca uma arma de fogo na cara da pessoa e pega o objeto dela, é o roubo. Não dá para generalizar. Então, cada um no seu quadrado. Cada conduta é uma lei. Cada conduta, se configurar um tipo penal, vai ter que ser uma pena, vai ter que ser um artigo do Código Penal e a devida punição. Se ele mesmo fala isso, quem sou eu para o contrário do que ele está falando? Então, excelências, eu peço que vossas excelências honrem o compromisso que fizeram. Votem de acordo com o ditame da justiça e com a consciência. Fiquem com a consciência tranquila. Não tenham medo. Tenham coragem de votar. E outra coisa, se porventura for falado aqui, na dúvida absolvam. Tem gente que adora chegar aqui e falar, na dúvida absolvam. Não, na dúvida não julguem. Excelência, eu tenho dúvida. Peço para a doutora Alessandra, eu tenho dúvida, eu quero esclarecimento. Essa história de que, vários casos aconteceu de condenar um inocente, de absolver um culpado, enfim. Aqui nós não estamos tratando disso. Aqui o acusado ele confessou em todas as fases, lá no inquérito, em juízo, ele confessou. Então não estamos tratando disso. O que nós estamos tratando aqui é se existiu se as qualificadoras existiram ou não. É isso que está sendo questionado. Se as qualificadoras existiram ou não. Para o Ministério Público, sim. Até inclusive pelo que ele falou e pelo que as testemunhas no inquérito policial falaram. E em juízo algumas reproduziram sim. Como o caso reproduziu durante a audiência de instrução. Aqui não, mas lá ele reproduziu. E pelo crime de ameaça de perseguição, que sim, que a Rayane disse que ele estava perseguindo ela. Se for 2 dias, se for 1 dia, se for 1 mês, ele estava perseguindo. Então votem, excelências. Não tenham medo de votar, não tenham medo de fazer justiça, não tenham medo de cada um contribuir com a sua parte, para que nós possamos, então, evitar. Que nós não possamos dar um cheque em branco e achar que crime e criminosos passaram aqui e saíram impunes. Que passaram aqui e saíram aqui pela porta aberta com a cabeça erguida. Quem vai sair com a cabeça erguida hoje é a família da vítima pela justiça feita. Muito obrigada. O senhor tem 1 hora e está com a fala. Obrigado, excelência. Bom, excelência, a defesa vem aqui, agora no seu último momento, em sede de tréplica, né, sustentar aqui, finalizando, em cima daquilo que eu já pontuei inicialmente, mas também, evidentemente, com base que o Ministério Público trouxe aqui em réplica para Vossa Excelência. Eu queria abrir um parênteses, excelência, em que, dentro do nosso devido processo legal, tá, ao órgão da acusação, que aqui é o Ministério Público, e daí aqui também o doutor Wesley é assistente de acusação, mas propriamente ao Ministério Público, titular da ação penal, que, excelências, o inquérito policial, ele é uma peça administrativa, ele é dispensável. Para se fazer uma investigação, para se oferecer uma denúncia contra o cidadão, seja de qualquer crime que for, o Ministério Público pode instaurar um procedimento e baixar a sua investigação. Ele pode fazer investigação por conta própria. O mais comum, via de regra, é que essa denúncia, essa peça acusatória, ela venha acompanhada do inquérito policial. A autoridade policial, o delegado de polícia, quando ele investiga um crime, né, um fato em tese criminoso, quando chega ao conhecimento do delegado, ou ele baixa a portaria, porque ele tomou conhecimento através de um boletim de ocorrência, através de fatos noticiados na mídia, de qualquer forma, a autoridade policial tomou conhecimento de um fato em tese criminoso, ele baixa uma portaria, instaura inquérito e vai investigar. É um dever.
Aqui, para falar sobre os dois crimes, né, da ameaça e da perseguição, perceba que quando eu falei do excesso acusatório, e é um excesso acusatório, né, até que hoje o Ministério Público reconheceu, pelo princípio da construção, está absorvido, então já peço a absolvição da ameaça por uma absorção, mas peço que condene na perseguição. Aí o Ministério Público, não, lá atrás não fui eu que fiz a audiência, foi o colega. Tá bom, mas excelências, o Ministério Público também pode recorrer de decisão de juiz. Seja uma decisão que imputa uma qualificadora, que condena, inclusive aqui. Não estou satisfeito com a pena. Posso recorrer? Posso. A pena foi alta para o réu, pode recorrer? Posso. Ministério Público, excelências, pode entrar com habeas corpus em favor do acusado. Pode entrar com habeas corpus em favor do acusado. Instrumento legal, né? Confere o direito de locomoção, uma situação que está na iminência de ocorrer ou está ocorrendo, no que diz respeito à liberdade, mas é um instrumento que se usa para inúmeras circunstâncias, inclusive como substitutivo de recurso. Mas, enfim. Então o Ministério Público poderia ter recorrido, de ter colocado o cidadão aqui ameaça? Lógico que poderia. Recorreu? Não. Não. Excesso da acusação. Excesso. E aí, volto a falar. Vossa Excelência estão julgando fatos. O fato do homicídio, um fato de ameaça que foi imputado e um fato de perseguição que foi imputado. A ameaça, o Ministério Público pede o afastamento, a absolvição, porque o Ministério Público entende que foi elementar da perseguição. E o que é no núcleo do tipo, como eu demonstrei para Vossa Excelência. Vamos falar novamente da perseguição. O que é que prevê o Código Penal? Não é o fato por si só de um cidadão perseguir outro que é condenado de perseguição, não é isso. Perseguir alguém reiteradamente. Reiteradamente. O legislador não previu o número de perseguição, mas é reiterado. É reiterado. E por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física. Veja, olha o verbo do núcleo do tipo, ameaçando-lhe. Daí a razão que dentro de um contexto, sequer o Rubenilson era para ter sido denunciado de ameaça. Mas foi denunciado. E está sendo submetido a julgamento. E Vossa Excelência vão ser requisitados sobre isso. Então, prosseguindo. Perseguir alguém reiteradamente, por qualquer meio, ameaçando a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, ou de outra forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. E aí, excelências, como é o crime que está sendo imputado, qual foi a prova? O depoimento isolado da Rayane? Não há prova de perseguição nenhuma. Não há prova. E veja, o núcleo do tipo exige uma reiteração. Porque, como eu falei, condutas de cidadãos, de pessoas, existem ato que é um ilícito civil, um ilícito administrativo, existe o ato criminoso, é uma conduta. E para esse crime de stalking, de perseguição, existe um cidadão que reitera infernando a mulher, por isso que fala reiteradamente. E não só a mulher. É que neste caso a vítima é a Rayane, que é uma mulher. Então qual foi a prova? Quem se você me falar de provas? Provas. Qual foi a prova que o Ministério Público comprovou para Vossa Excelência que o Rubenilson estava perseguindo ela reiteradamente? Não tem. Havia acabado de se separar recentemente. Não tem perseguição nenhuma. Nenhuma. Sobre o documento que o Ministério Público mencionou aqui agora em sede de réplica,
Veja. Obrigado. Excelência. O Ministério Público mencionou o documento. Este documento. Excelência. Quem redigiu esse documento? Quem redigiu? Não sei. Da onde é este documento? É de alguma rede social? É de uma conversa de WhatsApp? De Instagram? De Facebook? Quem redigiu? Deste documento que o Ministério Público pediu a condenação do réu, o que é que se prova aqui? Ele sempre te machuca, tu não vai falar nada. Eu sei, amiga, eu sei. Mas... Quem foi que mandou? Nada. Essa é a prova da perseguição? Confesso que eu fico sem entender. Aonde estava esse documento? No celular da vítima? Se estava no celular da vítima, teria que ter sido periciado. Porque deste documento não se prova absolutamente nada. Não se prova quem mandou, quem recebeu, onde foi, da onde que é, data, não se prova absolutamente data nenhuma. E digo mais. Como o réu se defende dos fatos que estão sendo imputados, quais foram as datas que o Ministério Público imputa do crime de perseguição da reiteração? Qual foi? Afinal, é um crime de perseguição reiterada. Não. Só se mencionou o dia 11 de fevereiro de 2024, que foi o dia que o Romário veio a falecer. Então não se provou crime de perseguição nenhuma. Não se tem datas. Quando que foi a reiteração? Quais foram os dias? Como foram as perseguições? Não tem. Aí pede-se, com base neste documento, que não prova absolutamente nada. Que não prova absolutamente nada. E está nos autos. Para que Vossas Excelências apreciem o conjunto probatório. O conjunto probatório está aí. Essa é a razão que a defesa pede que absolvam o réu Rubenilson da imputação do crime de perseguição, que inexistiu. Que inexistiu. Não tinha as amigas aqui para dar um depoimento, não tinha a própria mãe para dar depoimento, ninguém. É uma acusação. É uma acusação, é um crime. Uma acusação o quê? De perseguição. Que não se provou. Que não se provou. Assim como também não se provou as ameaças. Ou a ameaça. Porque se a ameaça, ela integra o núcleo do verbo do tipo de perseguição, tem que se provar quando aconteceram essas ameaças. Quais foram os dias? Em que contexto? Como foram? Tudo isso porque o réu se defende dos fatos que a ele está sendo imputado. E aqui não se provou. Não se provou. Excelência, aqui, por parte da defesa e deste defensor, não tem ninguém tentando induzir jurado algum. Muito pelo contrário. A defesa está aqui para trazer à tona o que é que tem nesse processo, com o que é que a acusação está pedindo a condenação, do excesso acusatório, que agora, neste momento, pede a absolvição de um crime que prevê pena mínima de 6 meses, e agora me fugiu de cabeça 1 ano, 2 anos. Não dá 6-1 de ameaça. Para pedir para você, não, mas condene ele na perseguição, porque é elementar do tipo. Sendo que não se provou
essa perseguição e muito menos a reiteração que é exigida. E de um excesso de acusação, e também não se provou a qualificadora do motivo fútil, por tudo que eu já expliquei, e do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. Portanto, excelências, façam justiça sim, aplicando a Rubenilson aquilo que cabe a ele, porque Vossa Excelência estão julgando um fato do homicídio, da ameaça e da perseguição. Mas não como justiceiros, como foi pontuado aqui no início e não série de réplica. Vossa Excelência estão aqui para passar recado para a sociedade. E se reconhecerem o afastamento das qualificadoras, Vossa Excelência estão dando um recado aqui para os familiares da vítima. Ele foi condenado. Ele vai pagar pelo que fez. Mas dentro do quê? Dos limites que o legislador previu. Do que o legislador previu. Ah, ele vai ter direito à progressão permissiva? Lógico, todo mundo tem. Não existe crime que não é previsto de progressão de regime. Então não é vir aqui e falar, olha, não condena o homicídio qualificado que é de 12 a 30. Excelência, nem que Vossa Excelência reconheça que foi homicídio simples, ele não vai sair com liberdade. Não vai sair. Então esse discurso de falar que ele vai sair aqui dando risada aqui, isso não vai acontecer não. Tá? Ainda que se Vossa Excelência reconhecer o homicídio simples, ele não sai em liberdade. Não sai em liberdade. Então não adianta vir com esse discurso que ele vai sair aqui falando que vai dando risada aí. Não tem isso não. Recentemente, o STF tem uma decisão contrária à lei, mas deu, está lá previsto no CPP, que um cidadão que fosse condenado a pena acima de 15 anos tinha que sair do júri preso. O STF foi além, independente de pena. Então, esse discurso de falar que se Vossas Excelências reconhecer o homicídio simples, que ele vai pegar um semi-aberto e vai ser liberdade, isso não vai acontecer, Excelência, não vai acontecer. Então, não tem defesa nenhuma aqui tentando induzir Vossa Excelência em erro nenhum. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu agradeço a atenção e muito obrigado.